Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, trazendo novas informações e desdobramentos dessa história que está escalando cada vez mais, envolvendo um bilionário estrangeiro e extremistas de direita aqui no nosso país, todos juntos para atacar a nossa democracia, o sistema jurídico aqui no nosso país, a legitimidade do nosso processo eleitoral, enfim, a nossa realidade. Mas esse episódio está revelando também algumas situações muito importantes que eu vou jogar aqui para a sua análise e a sua consideração. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, mais cedo eu trouxe aqui algumas situações que revelam uma total hipocrisia desses extremistas de direita aqui no nosso país, né? Porque eles estão agora elegendo o senhor Elon Musk como o seu Deus, o paladino da liberdade e da democracia. Mas será que alguns deles percebem que isso não passa de uma grande hipocrisia? Que se tem uma coisa, se tem valores que esse sujeito não está interessado, é na nossa democracia e no bem-estar do povo brasileiro, ele quer só surrupiar dinheiro aonde ele conseguir, sobretudo quando ele tiver, auxílio de entreguistas, pessoas que estão cada vez mais desprezando a sua própria pátria para favorecer interesses outros, né? Bom, matéria de hoje à tarde já em muitos veículos de comunicação. Moraes cita má-fé e nega pedido do X no Brasil para se isentar de ordens judiciais. Filial da empresa de Elon Musk alega não ter capacidade para interferir na operação da plataforma. Tão de brincadeira? Isso irrita muito, por isso que o ministro Alexandre de Moraes disse, olha, a coisa beira a má-fé. Porque então qualquer empresa internacional que não tenha sede aqui no Brasil e que consiga interferir na nossa realidade, simplesmente a gente vai deixar, olha, então não dá para fazer nada. Então é uma grande solução, né? Para todo tipo de crime, de orcrim, você monta uma empresa de comunicação fora do nosso país, interfere na nossa realidade, faz o que quiser e você não pode fazer nada, porque elas não têm representação aqui. Olha, os sinais que são usados para a transmissão desses dados são sinais que funcionam como uma espécie de concessão pública. Aliás, são concessões públicas, né? Existe um sistema reitor que é um sistema estatal, que está vinculado ali à Anatel, que a qualquer instante pode retirar do ar qualquer tipo de sistema que esteja infiltrado aqui no nosso país sem nenhum tipo de responsabilização. Porque se isso acontecesse, qualquer tipo de organização terrorista, criminosa no mundo inteiro, poderia fazer o que quisesse aqui no nosso país, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes já respondeu que, olha, isso não cola não, tá? Quem tiver representando a empresa aqui no Brasil tem responsabilidade sobre o que a empresa está fazendo dentro do nosso território. Então, enfim. Isso vai num contexto de algumas situações muito complicadas, tá? O senador Eduardo Girão, ele publicou um tweet agora mesmo com o seguinte texto, né? Vitória do Brasil e da Liberdade. Aprovamos agora requerimento na Comissão de Segurança para ouvirmos oficialmente, mesmo que de forma virtual, o senhor Elon Musk e o jornalista Schellenberger sobre escândalo dos arquivos do Twitter que revelam censura política no Brasil. Aí ele responde, coloca aqui, paz e bem. Senhor Girão, no Senado, se senadores puderem democraticamente fazer perguntas, vão perguntar, vem cá, senhor Elon Musk, o senhor está preocupado com a democracia no Brasil e na China, onde o senhor tem negócio, o senhor reclama de alguma coisa? A democracia que o senhor está lutando é só aqui por quê, hein? É porque o senhor está ganhando muito dinheiro lá e lá o senhor nem conta, nem o Twitter é permitido lá, a sua empresa não é permitida lá, mas como o senhor está se dando bem, o senhor está calado, como é que a gente chama uma pessoa que age dessa forma? De corrupta, canalha, bandida, como é que a gente pode classificar alguém assim? Então é muito impressionante, né? É como se o senador Girão estivesse chamando Al Capone para falar aqui do nosso sistema penal brasileiro, que Al Capone acha, né? O Pablo Escobar, né? Ou alguém lá de uma instituição terrorista, né? Para falar aqui o que eles acham aqui da nossa democracia. É um servilismo. Essa gente outro dia estava publicando
publicações, né, textos, né, do extremista também lá de Israel, o embaixador lá, que desmoralizava, atacava também a nossa democracia. Então todo mundo que ataca a democracia no mundo é parceiro desses extremistas aqui no nosso país. E aí, gente, o combate precisa ser mais intenso também, né? O extremista Nicolas Ferreira simplesmente publicou antes, né? O cara simplesmente chamou Lula de cadelinha. Boa noite. Está tirando onda, enfim. E mostrei mais cedo também esse vídeo aqui do Silas Malafaia, que chega a ser patético, ridículo, né? Como tem sido essas criaturas aqui. Eu vou colocar só esse trechinho aqui para a gente ver a dimensão. Se você não assistiu o nosso vídeo anterior, assista, porque tem informações muito importantes lá que ajudam a esclarecer essa história toda. Mas vamos pegar um trechinho aqui. Alexandre de Moraes, agora você vai enfrentar um cara poderoso. Um espirro desse cara em qualquer lugar do mundo é ouvido por todo o planeta. O mundo passa a saber o que está acontecendo com a democracia do Brasil. Olha só, essa gente é muito patética. O ministro da Suprema Corte está preocupado em brigar com alguém fora e dentro do Brasil. Está fazendo o trabalho que ele tem que fazer enquanto ministro da Suprema Corte. Essa gente é muito alucinada. Enfim, e o Alexandre de Moraes vai continuar, embora haja ainda muita falta de apoio, né, de estruturas aqui no nosso país. A grande mídia aqui do Brasil, ela está na posição muito vacilante, mais tendendo a apoiar o bilionário por interesses corporativos do que a nossa própria democracia, né? O que já é absolutamente clássico, né? Porque é uma estrutura de poder que contém ali personagens que fazem parte de um clube muito fechado, é o clube dos bilionários do planeta. E eles têm muito mais identidades entre eles do que com o seu próprio povo, o povo brasileiro, ou povo de qualquer nação, né? Bom, mas mesmo num jornal de direita, é possível, às vezes, a gente vê algumas matérias muito interessantes, como essa aqui do Guilherme Caetano, que tem esse título que foi publicado hoje. Rede Internacional de Extrema-Direita usou Twitter Files para propagar a versão bolsonarista de ditadura no Brasil. Então aqui a matéria mostra que antes desses pronunciamentos do Elon Musk, uma figura ligada a ele aqui no Brasil andou circulando e andou germinando para os extremistas de direita a ideia que havia um arquivo secreto que mostraria que o ministro Alexandre de Moraes, por baixo dos panos, né, é isso que eles estão dizendo, mandou censurar alguns canais, né? Então vocês vejam que a cretinice dessa gente não tem limites. E aí a matéria é muito interessante, que mostra que os bolsonaristas estão conversando com os extremistas da Espanha, extremistas da Holanda, extremistas de todo canto, para difundirem cada vez mais a ideia que o Brasil não é um país democrático, né? E tem alguns lá que estão na Europa gastando o seu dinheiro, o meu dinheiro, para fazerem coro contra a democracia do nosso país. Gente, o buraco é muito mais embaixo, não é só essa espuma que algumas pessoas ainda estão enxergando aqui no Brasil. Por isso eu tenho cobrado bastante. Já passou da hora do governo federal, do governo Lula, ter uma postura mais proativa junto com todos nós aqui nas redes sociais para enfrentar essa gente extremista, porque simplesmente é como se fosse uma coisa, o governo está se comportando hoje como se fosse um assunto que não tivesse nenhum tipo de repercussão na nossa vida política interna aqui do Brasil. Então está uma coisa muito complicada e a gente tem que cobrar que haja envolvimento, inclusive pronunciamento do presidente da República. O presidente da República hoje fez um pronunciamento absolutamente clean, né? Totalmente afastado do que está acontecendo. Logo ele que foi ofendido, o presidente da República, o chefe da nação, numa história envolvendo isso. Então, gente, não dá, né? Sob a hipocrisia do criminoso, extremista e bilionário, enfim, tem essas situações que eu mostrei para vocês, né? Para a China, ele se ajoelha, ele rebola, ele faz qualquer coisa para ganhar dinheiro lá, né? Já mostrei para vocês ele aqui com o Xi Jinping, não reclama porque que ele não pode ter o Twitter lá, né? Aqui umas cenas que eu já mostrei mais cedo também, né? Dele todo feliz lá na fábrica da Tesla em Xangai, que é a fábrica maior do que a própria fábrica que ele tem nos Estados Unidos, né? Enfim. E aí a gente vai vendo que os grandes jornalões aqui no nosso país estão tendo essa posição, muito mais próximas da extrema-direita do que da democracia, quando eles começam a questionar o papel do Supremo Tribunal Federal e o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo, né? Praticamente está lutando
sozinho, né? Vamos falar a verdade no meio dessa história, né? Aí o editorial do Globo: é hora de recobrar um clima de normalidade. Musk não pode ignorar ordens judiciais, mas reação do STF deve evitar voluntarismos. Bom, outro editorial aqui do Estadão: a rainha de copas do STF. Ao mandar investigar Elon Musk após ter sido alvo de suas críticas, o ministro Alexandre de Moraes reforça o caráter arbitrário dos inquéritos sobre fake news e milícias digitais. Vai pro inferno, né, Estadão? Nós tivemos aqui quase uma ruptura institucional, aliás, uma ruptura que vocês têm uma familiaridade muito grande, porque apoiaram o golpe de 64, né? Então tá tudo em casa, né? Então vieram com esse editorial aqui, patife também. E na mesma linha, um editorial da Folha de São Paulo: embate com Musk cria armadilha para o STF. Conflito expõe excessos de Moraes. Para a Folha, a liberdade de circulação de ideias deve ser mais ampla possível. Mas qual é o limite? É o limite da bandalheira de destruir a nossa democracia? O que é tolerável para vocês? O terrorismo é tolerável? A discriminação racial? O antissemitismo? O que é tolerável para vocês, né? Porque fica um negócio muito vago, né? Ou se instaura limites para esse tipo de gente criminosa aqui no Brasil, ou simplesmente entrega-se a pátria ao senhor Elon Musk, para ele nomear aqui quem ele quiser para ser o dirigente maior do nosso país, né? Então, gente, fica aqui minha observação pública, né, de que o governo Lula tem que se conscientizar que essa luta não é uma luta só da gente que está aqui nas redes sociais. É uma luta contra um extremismo que está tentando novamente golpear a nossa democracia. Então, está na hora de abrir o olho, arregaçar as mangas e ir para o combate também. É como eu penso. Mande sua opinião para cá. Será que eu estou exagerando no meio dessa história, gente? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.